Leitura da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, dos versículos 8 a 23. Anteriormente, na carta aos Colossenses, Paulo já havia exortado aqueles crentes sobre o cuidado que eles deveriam ter com os falsos mestres, falsos profetas, pessoas cuja intenção era trazer confusão, distorcer o evangelho como ele estava sendo pregado pelos apóstolos, por aqueles discípulos que aprenderam de Jesus e que estavam transmitindo isso agora para a igreja. Nos dois versículos anteriores, 6 e 7 desse capítulo 2, Paulo faz um apelo para que os colossenses permanecessem firmes em Cristo, firmes na palavra de Cristo, justamente pensando nos falsos mestres, nos falsos ensinos. Então veja que é uma firmeza no sentido de você não deixar se levar facilmente por inovações, modismos, novidades, coisas que não tinham um fundamento sólido, preciso na palavra de Deus. Colossos, essa cidade, fica ainda, mas voltando aqui para o primeiro século, ficava lá na região, na região da Ásia Menor, também numa região nessa Ásia Menor conhecida como Frígia, e é justamente aí nessa região que vai surgir, em algum momento do início do cristianismo, um movimento chamado montanismo. O montanismo foi uma espécie de seita que surgiu dentro, do então cristianismo, um cristianismo que ainda não estava institucionalizado, constituído como hoje, ele depois aí de 2000 anos. E eu chamo seita, separando ou diferenciando um pouquinho de religião, porque seita tem o sentido daquele grupo que normalmente segue um líder ou um grupo de pessoas que recebem uma espécie de gnose, uma espécie de conhecimento que ninguém mais teve, mas ele teve, o líder ou o grupo teve essa gnose, e então ele leva um grupo consigo, forma um grupo, e esse grupo, de onde ele sai, ele não volta, ele não aceita voltar, porque ele não olha mais aquele grupo anterior, de onde ele saiu, como um verdadeiro grupo religioso, e passa a se considerar então como uma certa exclusividade. Nós que formamos agora esse novo grupo, com as informações da gnose desse líder ou dessa liderança, nós então é que detemos agora a verdade, e só quem estiver conosco então agora são os detentores da verdade. Então, o montanismo ele teve essa característica. Nós estudamos a carta do Apocalipse, as cartas do Apocalipse, já estudamos 4 aí nas últimas semanas, e já vimos ali, naquelas 4 primeiras cartas que nós estudamos, a presença de algumas heresias, ideia de formação de algumas seitas, de alguns falsos ensinos. Só para lembrar, nós vimos sobre os nicolaítas, estão lembrados? Sobre os seguidores de Balaão, sobre grupos de judaizantes, sobre adeptos de uma certa mulher comparada a Jezabel, isso vimos na semana passada.
Tudo isso ali, nesses primeiros momentos do cristianismo, e nos primeiros séculos do cristianismo, ele teve que lutar com muitos movimentos de seita, de heresia, de facção dentro do cristianismo. Então, se você der uma estudada na história ali, desses primeiros 3, 4 séculos, você vai ver sobre o gnosticismo, o marcionismo, o maniqueísmo, o donatismo, o arianismo, o pelagianismo, e estes ismos, todos esses ismos, que são estratégias do diabo para trazer confusão, para que a igreja pudesse ela mesma combater a si mesmo, lutar consigo mesmo e se autodestruir de alguma maneira. Todos esses ismos geraram a necessidade da igreja se posicionar, e é o que Paulo está fazendo aqui. Paulo ele vai se posicionar a partir do versículo 9, então ele vai se posicionar a respeito do ensino desses falsos mestres, combatendo esses falsos ensinos. A igreja se posicionou, um dos mais primordiais textos de defesa do cristianismo é o credo apostólico. Não sei se você sabe de cor, eu aconselho você a decorar, porque ali ele tem uma base doutrinária básica, vamos falar assim, uma base doutrinária essencial, mínima, o credo apostólico: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Depois fala sobre Jesus Cristo, fala sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre a ressurreição, a vida eterna. Então, o credo apostólico foi uma formulação da própria igreja para que ela estabelecesse ali de início uma defesa. Olha, o que você está ensinando aí? Porque naquele tempo havia os chamados pregadores itinerantes, que era um costume, fazia parte do mundo greco-romano, essa prática de pessoas ir de cidade em cidade, ensinando o que Paulo vai chamar aqui de filosofias e rudimentos deste mundo. Hoje o cara faz isso por onde? YouTube e outros meios de comunicação, Então, o sujeito hoje não precisa sair de dentro de casa para disseminar as suas ideias. Está errado? Tem alguma coisa errada nisso? Na ferramenta não, Porque muita gente usa para disseminar o evangelho, e a gente encontra muita coisa de Deus nos meios de comunicação. Mas se antigamente era difícil você conseguir informação, hoje o difícil é você selecionar a informação. Quem falou? Qual é o contexto? Qual é o contexto? A igreja também reagiu a esses ismos todos no início, convocando os chamados concílios, os primeiros concílios. Concílio é quando a igreja reúne a sua liderança. Isso acontece até hoje, Por exemplo, dentro da igreja presbiteriana, nós temos o concílio mais próximo da igreja, que é o conselho, que a gente chama de conselho, esse é um concílio, mas esse conselho da igreja, dentro da igreja presbiteriana, ele é mais voltado para o cuidado pastoral e administrativo, não exatamente para as questões doutrinárias, porque na IPB as questões doutrinárias são tratadas no Supremo Concílio, que é quando a cada 4 anos, de todas as regiões do país, de todos os presbitérios,
são reunidos pastores e presbíteros, lembrando que na EPB não há essa diferenciação, né, de representação, pastores e presbíteros, que são eleitos, né, para estarem lá representando sua região e lá discutirem, né, não só as questões administrativas, mas as questões doutrinárias também, né? E as outras igrejas, cada uma a sua maneira, né? Aí as denominações vão ter a sua própria maneira de se estruturar, de se organizar, da sua própria gestão, e fazem ao seu modo. Mas a igreja cristã, desde o início, então, ela convoca concílios para tratar justamente de como se defender a certas heresias. O primeiro concílio foi o concílio que aconteceu na cidade de Nicéia, no ano 325, no quarto século já, né? Mas depois aconteceu o de Constantinopla no ano 381, o de Éfeso em 431 e o de Calcedônia no ano 451. Os 4 primeiros concílios, eles são geralmente aceitos por todas as religiões cristãs, tanto a evangélica, quanto a católica, quanto a ortodoxa. Depois nós tivemos outros concílios, né, o 5º, o 6º, o 7º e assim por diante. Estes, no geral, não são aceitos como por todos os ramos, né, do cristianismo aí presente hoje. O fato, irmãos e irmãs, que eu estou trazendo essa introdução para você entender o contexto da época, porque para a gente entender o texto é importante a gente entender o que estava acontecendo, mas perceber que o que aconteceu, o que estava acontecendo naquele tempo não mudou muito, né? Não mudou muito. Nós não vivemos hoje, depois de 2000 anos, depois de tanta teologia, nós não vivemos um momento em que nós falamos assim, todos os cristãos falam a mesma língua. A gente não tem mais nenhuma chance de surgimento de heresias, de erros, de enganos. Não há mais nenhuma possibilidade de que surja aí um cidadão dizendo, eu tive uma gnose. Ele não vai usar essa palavra porque nós não somos mais gregos, né? Mas eu tive uma gnose e agora eu tenho aqui uma palavra que quem me seguir e colaborar aqui com o meu ministério vai se beneficiar dele. Seria bom, né, queridos, se a gente pudesse estar aqui e falar, gente, não precisa nem estudar a Bíblia, porque nós já conhecemos a Bíblia e nada vai ameaçar isso. Mas não é isso, irmãos, não é dessa maneira. Depois de 2000 anos, nós ainda temos que estar atentos, sabe por quê? Porque a igreja, enquanto existir, ela está debaixo da ameaça. Porque o próprio Jesus falou que este mundo, esse atual sistema, né? Essa atual sociedade, esse nosso atual modo de viver, Paulo fala presente século, lá em Romanos 12, não é o lugar da igreja. Igreja, e eu não estou falando aqui das paredes, igreja é corpo de Cristo. O lugar do corpo é com quem? Com a cabeça, não é isso? Se o corpo é de Cristo, o lugar da igreja é com quem? É com Cristo. Com Cristo. Mas Cristo vive na condição da eternidade. Ele não vive mais como viveu um período na condição de corpo e sujeito à morte, uma morte que ele experimentou. O corpo humano de Jesus era como o nosso. Aliás, uma das heresias, o do donatismo, era justamente negar que Jesus tivesse tido um corpo, que as pessoas viam um fantasma, uma imagem, uma aparência, mas não Cristo. As pessoas viram Jesus
filho de José e Maria, mas não Cristo. O Cristo mesmo era só uma visão que as pessoas tinham de um Deus que se revelava visivelmente. Donatismo, um dos, das heresias. Hoje nós vivemos também, irmãos e irmãs, num contexto de confusão. Essa confusão, ela não acontece somente dentro da igreja, mas ela também tem que lidar com a confusão do mundo que nós vivemos. O nosso mundo está passando por um momento, no sentido de pensamento, num momento de transição, digamos assim. Nós estamos na modernidade desde o século XVI, XVII, transição do 16 para o 17, estamos vivendo na chamada modernidade. Nós somos modernos. Mas há muitos estudiosos que já estão vendo sinais de que é possível, de que a gente esteja passando por um outro momento da história humana. Porque há certas características do presente tempo que a própria sociedade não sabe no que isso vai dar. Principalmente porque as características mais fortes do nosso presente tempo é o do relativismo. E o relativismo, ele surgiu quando toda a verdade foi tirada de Deus e colocada nos homens. A modernidade trouxe isso. A principal marca da modernidade foi colocar o homem no centro de todas as coisas. Até o século XV, Deus era o centro de todas as coisas. A verdade vinha de Deus. A sociedade e a própria ciência buscava as respostas para todas as coisas em Deus e na doutrina cristã, isso no mundo ocidental. A modernidade, ela vai ter como principal saco de pancada a ciência e a doutrina baseada no ensino cristão. A modernidade vai dizer: nós seres humanos somos capazes de encontrar as próprias respostas. Nós precisamos mais buscar de Deus. A gente tem razão, a gente tem a ciência, e é na razão e na ciência que nós vamos encontrar as respostas. E hoje, as respostas que a sociedade tem buscado está vindo da mão daqueles que detêm o conhecimento da ciência. Os próprios homens. Mas a própria ciência hoje, ela entende que não tem como garantir verdade para ninguém, porque a própria ciência tem experimentado aquilo que se chama teoria. O que é uma teoria? A teoria é um pressuposto da ciência, de que aquilo é válido enquanto outra coisa não substituir aquilo, enquanto outra verdade melhor, ou enquanto outro fato, outra explicação do fato melhor não aparecer. Então, irmãos e irmãs, o relativismo que nós vivemos hoje, ele colocou o mundo, o andar da sociedade, a organização da sociedade nas mãos dos próprios homens, de nós mesmos. De tal maneira que, como disse o filósofo alemão Nietzsche, Deus está morto, nós o matamos. É assim que caminha a sociedade. Ela pode até dizer que Deus existe, mas ela não vive como se Deus existisse. Dostoiévski diz, se Deus está morto, tudo é permitido.
E é isso que nós vivemos hoje, uma sociedade que valoriza de tal maneira a sua liberdade, e que ela entende que tudo é permitido, e não há quem haja nesse mundo que possa impedi-la de ser quem ela quer ser, e de fazer o que ela quer fazer. Então, irmãos e irmãs, mais do que nunca, nós precisamos ouvir o apelo do apóstolo Paulo. Cuidado com o ensino das palavras de Deus. Cuidado. Paulo justamente está nos advertindo contra o perigo dos falsos ensinos, dos falsos mestres, das falsidades presentes no mundo, que tem um objetivo de nos desviar da palavra do Senhor. Olha o versículo 8: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Cuidado! Quando é que a gente usa a palavra cuidado? Quando existe o perigo, não é? Cuidado é uma palavra de alerta, que chama a atenção da pessoa para que ela fique atenta, para que ela haja com prudência, para que ela tente precaver o que pode acontecer, porque há um perigo ali por perto. Cuidado! Existem perigos neste mundo, irmãos e irmãs. Existem perigos na forma de ensinamento. Não estou falando que existe perigo na forma de cair alguma coisa na sua cabeça, de a gente pegar um tipo de doença. Isso aí a gente sabe que existe. Isso aí a gente sabe que pode estar andando na rua e cair um poste em cima da gente, um galho de uma árvore. Não pode? Eu estou falando de um perigo existente que vem na forma de ensinamento. E olha a palavra que o apóstolo Paulo usa aqui, sutileza. Sutileza. O que é uma coisa sutil? Né? Negócio que vem assim, sem que você perceba, de mansinho, quietinho, igual o andar do gato, né? Você nem escuta o gato andando assim, né? Aquele pisar macio. Cuidado, né? Para que ninguém venha a vos enredar. Enredar vem de rede. Quando você joga a rede, né, na pesca, e aí o peixe se enrosca ali, e ele não consegue se soltar da rede. Isso que é enredar, né? É a gente, quando perceber, está todo enrolado. E como é difícil de se desenrolar das coisas, não é isso? Como é difícil. Então cuidado, que ninguém venha vos enredar com a sua filosofia. Aqui não é uma referência a toda a filosofia, mas a certas correntes ou escolas filosóficas que sutilmente tentavam inserir preceitos humanos na doutrina cristã. Então a leitura aqui desses capítulos, dos versículos 8 a 23, irmãos, nos parece mostrar que o pano de fundo do falso ensino era algum tipo de ensino judaizante, ou que tinha alguma aparência ou alguma similaridade com os judaizantes. O que eram os judaizantes? Os judaizantes eram um grupo de judeus ou de pessoas que eram convertidas ao judaísmo e também ao cristianismo, e que entendiam que a obra de Jesus era preciso que se acrescentasse
algumas outras coisas, como nós vemos no versículo, por exemplo, 16, né? Então você tenha Jesus como seu Salvador, ó, mas não come isso, não bebe aquilo, guarda aquele dia de festa, guarda a festa da lua nova e do sábado, né? A lua nova, que acontece a cada ciclo da lua, né? 28 dias e algumas horas, era um dia de, lá na antiguidade, lá no povo israelita, era um dia que eles cultuavam a Deus, né? Eles não cultuavam a lua, né? Era uma questão de marcação de tempo. Então na lua nova havia uma festa religiosa, assim como no sábado. O sábado acontece a cada 7 dias, né? Então Jesus no coração, mais o sábado, Jesus no coração, mais a festa da lua nova, Jesus no coração, mas isso você come, isso você não come, isso você bebe, mas isso você não bebe. Versículo 21, é Jesus como Salvador, sim, mas você não toca nisso, você não toca naquilo outro, você não prova isso, ou você prova aquilo outro, né? E Paulo vai chamar que tudo isso eram preceitos e doutrinas dos homens, lá no versículo 22. Então o que nós temos aqui? Pano de fundo, irmãos e irmãs, é um grupo, possivelmente um grupo judaizante, ou de alguma outra alguma outra doutrina, alguma outra escola filosófica, que queria agregar ao cristianismo, agregar ao evangelho a graça, a pura graça da salvação em Jesus Cristo, também a necessidade de algumas obras. Então a salvação depende de Jesus, mas também depende de você praticar algumas coisas, como se fosse um esforço conjunto, como se você precisasse merecer essa salvação. Jesus te deu a salvação, mas você precisa merecer essa salvação, e você vai merecer essa salvação se você guardar aqui alguns rituais e fizer algumas obras. Olha, nós poderíamos dar tantos outros nomes que a gente tem hoje, né? Nas pregações atuais, em que a pessoa tem que merecer, e merecimento é uma coisa que cai fácil. Eu sei que existe muita dificuldade de entender a questão da predestinação segundo o ensino do calvinismo. O calvinismo descarta, na questão da predestinação, toda e qualquer possibilidade de cooperação de obra humana. Há uma dificuldade da gente entender. Mas sabe por quê? Porque nós estamos muito acostumados à questão da meritocracia, do merecimento, que cai muito fácil na nossa cabeça a questão de merecimento, porque o nosso sistema econômico e o nosso sistema social, ele é todo constituído em cima do merecimento, e isso também, irmãos e irmãs, é obra da modernidade. Quando a modernidade tirou Deus do centro de todas as coisas, quando a modernidade deixou de ser teocêntrica para ser antropocêntrica, então tudo agora está na mão dos homens. Quem vai ter mais e quem vai ter menos? Quem vai ter mais direitos ou menos direitos? Quem vai usufruir mais ou quem vai usufruir menos? Porque agora não dependemos mais de Deus dizer amo todo mundo e para todo mundo dá igual. A gente não quer mais saber o que Deus pensa da sociedade, da ciência, da indústria. Você não vê político pedindo que Deus oriente a vida dele, né? Você não vê mais o pessoal lá da Bolsa de Valores, a hora que abre o pregão, dobrando o joelho, dizendo: Deus, diz para a gente qual é a marcação de mercado desse dia para as nossas ações. Você não vê nada disso. Hoje é matemática, hoje é ciência, hoje é algo que depende do que a gente fala, do que a gente pensa. Então, se está nas nossas mãos,
não depende mais de um Deus que ama todo mundo e dá para todo mundo da maneira igual, então quem vai ter mais, quem vai ter menos? Quem cresce mais e cresce menos? Quem vai mandar e quem vai obedecer? Porque afinal de contas, já que a sociedade está nas nossas mãos, nós temos que dirigir essa sociedade. E isso passou a chamar da modernidade de democracia. Democracia é o povo, que exerce esse governo, dando todos os direitos igualdade de direitos. A democracia é obra da modernidade. Até o século XVI não existia democracia. Então, quem merece mais, tem mais. Quem é mais esperto, tem mais. E não é isso que a gente ensina então para os nossos filhos? A gente cresce disso. Vai estudar, meu filho, Seja esperto. Agora, quando se tem ética, a gente vai entender que esperteza é sinônimo de inteligência, de juízo crítico. Mas quando não se tem ética, a criança não vendo ética nos pais, ela vai entender que esperteza é que os meios, ou que o fim justifica os meios, e de que desde que eu me dê bem, eu fiz a coisa certa. E no mundo relativista, isso não tem nenhum problema, porque é o seguinte: eu sou livre para fazer do jeito que eu quiser, porque a minha vida está nas minhas mãos, não está mais na mão de Deus, e na mão de quem quer que seja, nas minhas mãos. Ou seja, se eu fizer do meu jeito e der certo, ninguém tem que falar nada. Isso é esperteza. E quanto mais você se julga esperto, e quanto mais você se valoriza a sua esperteza, isso se chama narcisismo, mais você tem na sociedade, mais você se sobressai, mais você tem poder, e melhor você se dá na sociedade. Então, queridos, nós somos educados e criados. Veja se a nossa educação hoje é voltada para ensinar pensadores, para fazer das crianças pensadores, ou pessoas capacitadas para o mercado de trabalho. Você não precisa saber pensar, você precisa saber fazer. Faz bem, faça melhor que os outros, e você vai ser melhor recompensado. Essa é a lógica, da nossa sociedade. Então, a meritocracia cai fácil no nosso entendimento, e muita gente traz isso também. Eu fui curado porque eu tive fé e você não. Eu fui curado porque eu sou mais santo e você não. Eu sou próspero porque Deus me fez próspero, porque eu de alguma maneira mereci mais do que você. Se você ainda está doente e pobre, é alguma coisa errada que você está fazendo. Cadê a graça? Cadê o amor de Deus? Cadê a suficiência da obra de Cristo? É isso que Paulo passa a falar então no versículo 9 em diante, irmãos, Se a gente tivesse tempo de ver, mas olha, está bem claro. Paulo vai falar do 9 em diante, que em Jesus tudo é suficiente, a obra dele é suficiente, não precisa de acrescentar nada à obra de Jesus. Olha lá: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não em intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. É nele que vocês foram sepultados juntamente no batismo,
no qual igualmente fostes nele ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, né? E aí vós, outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e inclinações da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com ele, Jesus, perdoando todos os nossos delitos, perdoando em quem? Em Jesus, porque foi ele que, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Que ordenanças são essas? Faz isso, e isso, e isso, que você vai ser salvo. Essa era a nossa dívida, uma dívida de obras, né? E aí ele continua: o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então a resposta de Paulo para aqueles que, além de Jesus, você precisa disso, você precisa de mérito, meritocracia. Paulo fala: em Jesus nós temos tudo, a suficiência plena na obra de Jesus. Por isso que depois ele vai falar do 16 em diante. Então que ninguém venha falar para vocês: não come isso, não bebe aquilo, não, né? Está falando aqui no sentido cerimonial, certo? Não quer dizer que você pode comer coisas que te faz mal e que Deus se agrada disso, não é isso. Aqui o sentido é cerimonial, sentido de purificação, né? Como se você comesse alguma coisa e aquilo te tornasse impuro, cerimonialmente impuro, como eram coisas lá do Antigo Testamento. Tá? Então, que ninguém venha vos falar: come, não, isso pode comer, isso não pode, essa festa tem que guardar, essa não. Tudo isso, Paulo diz, tem sido sombra. A sombra não é a realidade, a sombra é uma projeção da realidade. Quando a gente vê a sombra de uma pessoa, a gente até tem ideia se essa pessoa é gorda, magra, alta, baixa, né? E alguns outros detalhes que, conforme a sombra, a gente até percebe, né? Mais ou menos quem é a pessoa, mas a sombra não é a pessoa, é uma projeção da pessoa. Então, todas essas ordenanças, elas foram válidas, sim, foram válidas lá no Antigo Testamento, foram válidas antes de Cristo, porque elas serviram para projetar uma realidade futura. Então os crentes no Antigo Testamento, eles viviam, né, praticando rituais e obras que lhes mostrava Cristo Jesus, que apontava para Cristo. Mas agora nós não precisamos mais disso. Não precisamos mais disso. Inclusive Paulo fala da questão da circuncisão. No Antigo Testamento a circuncisão era física. Agora o que é circuncidado agora é o coração. É o coração. Não precisa mais fazer uma marca no corpo. A marca agora é espiritual, que é a presença de Jesus, que é a presença do Espírito de Deus, santificando a vida dos crentes, né? E aí ele continua lá no 20, então se vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, por que vocês vão querer de novo se sujeitar a essas ordenanças? 21, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque naquilo outro, segundo os preceitos das doutrinas dos homens. Então Paulo está deixando bem claro aqui, irmãos e irmãs, que existe dois tipos de doutrina: a doutrina baseada no Evangelho, que foi ensinada por Jesus e que foi ensinada pelos seus apóstolos, que conheceram e foram capacitados pelo Espírito Santo para ensinar o Evangelho. Não é porque eles eram mais inteligentes, não, ou tinham algum tipo de estudo, mas porque Deus os escolheu para ensinar o Evangelho. Então nós temos a doutrina, aquela que é baseada no ensino de Jesus, no ensino dos apóstolos, no ensino da palavra, e nós temos a doutrina dos homens, que são diversas, que são esse monte de ismos que existe aí, certo? Então são doutrina dos homens. Versículo 23 para terminar:
tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Nossa, que coisa bonita, né? Sabe quando o sujeito fala e o pessoal aplaude? Oh! Né? Coisa bonita. Contudo, né, são culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Só para terminar, eu vou explicar essa última frase aqui, do rigor ascético e da sensualidade, para você entender, e aí nós encerramos. Sensualidade é uma palavra que diz respeito ao corpo, que diz respeito à satisfação dos prazeres que vêm pelos sentidos do corpo, ok? Então, os nossos sentidos, eles podem, em determinadas circunstâncias e sobre alguns estímulos, produzir prazer. Isso é sensualidade. Então, comer, o beber, ou fazer sexo, e fazer as nossas necessidades fisiológicas, né? Tudo isso é algo que o nosso corpo sente e é estimulado e produz prazer. Isso é sensualidade. A palavra em si, irmãos e irmãs, ela não é nem antiética e moral, ou moral e ética, ou seja, é uma palavra que se refere a uma característica do nosso corpo. Mas aqui, veja, é colocado como uma advertência, porque a sensualidade, quando ela se torna um fim em si mesmo, ela leva a pessoa a viver pelos prazeres. Há uma palavra moderna que se chama hedonismo, ou seja, a pessoa vive pelos seus prazeres, o que ela, né? Para ela é importante que ela tenha prazer. Como é que se combate a sensualidade? A Bíblia diz que nós temos que combater a sensualidade com a temperança. O que é temperança? É a moderação, é o domínio próprio. O prazer tem lugar na nossa vida? Tem, mas precisa ter o momento certo e precisa ter moderação. Nós não podemos nos render a uma vida que só busca os prazeres. Isso é temperança. Lá em Gálatas 5, quando Paulo está falando do fruto do Espírito, da obra da carne, ele fala, né, de vários vícios que tem a ver com os prazeres da sensualidade como um vício, a prostituição, a comilança, a bebedice, por exemplo, entre outros que ele coloca lá. E como fruto do Espírito, daquelas virtudes relacionadas, está o domínio próprio, ou a temperança. E Paulo aqui está combatendo, irmãos e irmãs, um ensino muito comum do tempo dele, do mundo greco-romano, que dizia que combatemos a sensualidade com um rigor ascético. Então a Bíblia não ensina que temos que combater a sensualidade com o rigor ascético, mas com a temperança. Aqueles homens estavam ensinando que a sensualidade deveria ser combatida com um rigor ascético. Para a gente entender o que é esse rigor ascético, a gente tem que entender um pouquinho da cultura daquele tempo. A cultura do século I, ela foi extremamente influenciada pelos ensinos de um homem chamado Platão. E Platão escreveu vários diálogos, e nele ele ensinava que a nossa alma tem 3 instâncias, 3 divisões, ou 3 instâncias, 3 partes, aí vai muito de cada um. Esse era o ensino de Platão.
a divisão superior, ou a mais excelente divisão da alma, ela se localiza aqui na cabeça. Então Platão vai localizar cada parte da alma humana num lugar do corpo, ok? A parte mais elevada da alma, a superior, aquela que se aproxima mais do divino, ela fica na cabeça, ela deve ser prioridade. É nessa instância da alma que nós formulamos os juízos para viver uma vida correta. O caminho de salvação para Platão era o caminho da racionalidade, do pensamento racional, que ele chamava de dialética. Aí Platão fala que também nós temos a parte intermediária da alma. Essa parte intermediária, ela se localiza aqui no peito, ok? E é nessa instância da alma que está a coragem própria dos guerreiros, e que deve ser exercida para vencer os inimigos e nos levar a ser perseverante ante as dificuldades. Então nós temos a parte superior da alma na cabeça, a parte racional. Quanto mais racional nós formos, mais nós nos aproximamos do divino, mas nós neste mundo precisamos da coragem para enfrentar os inimigos. E aí, por fim, a instância inferior da alma, a mais problemática, localiza-se no nosso baixo ventre, é o local dos prazeres, e que deve ser enfrentado com temperança, para que uma vida não seja como a de um prisioneiro deste mundo sensível. Platão ensinava que o corpo é o cárcere da alma, e que salvação acontece quando a alma se liberta do corpo, porque o corpo nada mais é do que uma prisão que só nos afasta de Deus e do divino. Então, no ensino platônico, que foi seguido por alguns outros pensadores, a melhor postura de vida era ser o mais racional possível, ao mesmo tempo em que você deveria negar ao seu corpo os prazeres, os maiores possíveis. Ou seja, quanto mais você desprezasse o seu corpo como uma coisa ruim, e quanto mais você valorizasse a sua razão como uma coisa boa, mais você se aproximava das coisas divinas. Como é que você então anulava o corpo? Como é que você desprezava o seu corpo? Por práticas chamadas ascetismo, O ascetismo é tudo aquilo que nos leva a negar prazeres e de satisfazer as necessidades do nosso corpo. Esse era o contexto do mundo greco-romano lá no século I. E veja que havia pessoas que estavam querendo fazer uma mistura entre o ensino cristão e estas filosofias correntes na época. Então a ameaça para os cristãos naquele tempo era uma ameaça que vinha da cultura do seu tempo, e que hoje nós temos que perceber também, queridos, o perigo que está na nossa cultura, na nossa formação social, na maneira como nós hoje nos organizamos e vivemos, para tomar o devido cuidado, para que estas coisas que não têm base bíblica passem a fazer parte do nosso viver diário, e a gente inclusive traga isso para a igreja, distorcendo a doutrina da própria igreja de Cristo Jesus. Então, irmãos e irmãs, que nós sejamos cuidadosos
com a palavra de Deus. Eu quero desafiá-los a ser estudante da Escritura. Não se contente somente com a leitura devocional. A leitura devocional faz parte, eu faço também a leitura devocional. Aquela que você lê um versículo, esse versículo você lê na Bíblia, ou você recebe aí por meio de uma rede social, né, do seu gosto. Ok, mas não se contente só com isso. Tem que pegar para ler, tem que estudar, tem que se dedicar, para que você não caia nos enganos, nos sutis enganos do presente tempo.